Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos no segundo episódio dessa série que fala sobre Jesus como o nosso firme fundamento. E no episódio anterior nós fizemos a leitura do texto de Mateus capítulo 7, do verso 24 ao verso 29, que é a finalização do Sermão da Montanha feito pelo Senhor. E esse texto é muito significativo, porque o Senhor vai lançar peso a todas as suas palavras anteriores. E nós vamos fazer novamente a leitura. Acompanhe, diz assim, Mateus 7, do verso 24 ao verso 29. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu, e a sua queda foi grande. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Queridos, no episódio passado nós vimos aqui o que significa esta analogia, esta comparação que o Senhor faz. E ele é bem claro ao dizer que aqueles que ouvem as suas palavras e põem em prática aquilo que ouviram dele, esse é semelhante àquela pessoa que edificou uma casa sobre a rocha. Lá em Lucas, no capítulo 6, no verso 46, o Senhor lançou luz sobre esse versículo, dizendo que este homem prudente, ele cavou uma vala profunda até achar um solo firme, um solo rochoso para edificar a sua casa. E nós percebemos, queridos, que aqui o ensinamento é de que aqueles que ouvem as palavras de Jesus e decidem no seu coração, crendo que esta palavra é a palavra fiel e verdadeira, viver esta palavra, andar nesses retos caminhos, esses são semelhantes a uma pessoa prudente, que planejou a construção da sua casa, que decidiu fazer fundações sólidas para sua casa e que sabe que as fundações têm uma função importante. Muito embora não apareçam, muito embora elas não estejam visíveis, elas estejam ali soterradas e abaixo do nível da terra, da superfície, mas as fundações são importantíssimas. E nós percebemos que Jesus faz a mesma analogia àquele homem que ouve as suas palavras. Perceba que em ambos os casos, todos dois ouvem a palavra. A forma como eles reagem a essa palavra que é diferente. Aqui, queridos, nós podemos perceber que há um elemento da fé. É necessário que eu ouça a palavra de Jesus e que eu creia que ela é a verdade. Nós vimos aqui no penúltimo versículo, no verso 28, ao concluir Jesus este discurso, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino. Pois bem, o ensino era o fato marcante na vida do Senhor Jesus. Ele, desde o primeiro momento do seu ministério, nós vamos daqui a pouco observar isso, ele é marcado pelo ensino. O ensino de Jesus não se limita ao Sermão da Montanha, como nós temos visto até aqui. Os evangelhos revelam tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Mas o ensino é algo verdadeiro, é algo fiel e é algo prático no ministério de Jesus. Vamos observar uns versículos anteriores. Aqui no final do capítulo 4, do verso 12 em diante, que diz assim: quando Jesus soube que João havia sido preso, retirou-se para a Galileia, deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, cidade às margens do lago, nos territórios de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. E diz o verso 17: daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou. Essa é a mensagem do Senhor Jesus, esse é o ensino dele. O ensino do Senhor não é um ensino terreno. O ensino do Senhor não é um ensino adquirido entre os mestres humanos. O ensino do Senhor é o ensino do reino. Ele aprendeu com o Pai, ele veio falar aquilo que o Pai lhe ensinou, ele veio trazer a mensagem do reino.
E no verso 23 do capítulo 4 diz a palavra de Deus: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Esse, queridos, é o caráter do ministério de Jesus, é o ensino do caráter do reino, das virtudes do reino. E é isso que ele vai fazer a partir do capítulo 5. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte e, havendo-se assentado, seus discípulos se aproximaram. E diz mais a palavra: e ele começou a ensinar-lhes, dizendo. Jesus tinha uma preocupação muito grande de ensinar. Quando nós lemos a carta aos Hebreus, no capítulo 1, o autor aos Hebreus diz da seguinte forma: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Irmãos, nós temos que entender que houve dois momentos na história da humanidade, um debaixo da lei e outro iniciado pelo ministério de Jesus, pelo ensino do reino. E o escritor aos Hebreus diz que nestes últimos dias da vida da humanidade, o Senhor falou pelo seu Filho, o Senhor Jesus, e ele trouxe uma mensagem que é a mensagem do reino. E quando nós lemos, por exemplo, o sermão proferido pelo Senhor, o Monte das Bem-aventuranças, todo o ensinamento de Jesus é sempre com uma bênção espiritual. Ao contrário do que nós vemos hoje, das pessoas pregando nos púlpitos das igrejas, das pessoas indo aos canais de televisão, pregar uma mensagem completamente equivocada, que traz felicidade humana, que traz glórias humanas, glórias nesta vida. A mensagem do Senhor, ela era uma mensagem diferente. Ela não era uma mensagem baseada nas coisas deste mundo e desta vida, mas era uma mensagem baseada nas coisas do reino de Deus e nas coisas celestes. É por isso que ele diz no verso 3: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse pobre em espírito é aquela pessoa que sabe que não é autossuficiente para se manter espiritualmente. Ela é pobre espiritualmente, ela precisa de um suporte espiritual, e esse suporte espiritual que precisamos é o próprio Deus, na pessoa bendita do Senhor Jesus. Aqueles que são pobres de espírito, eles declaram: eu não tenho forças para caminhar sozinho, eu não tenho capacidade espiritual para ir sozinho. Tudo o que eu faço sozinho é caminhar em direção ao precipício, ao buraco. Mas aqueles que são pobres de espírito, é deles o reino dos céus, porque eles dizem: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua direção, eu preciso da tua orientação para caminhar. Jesus falou: bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. E dentre todos os ensinos, ele sempre tinha uma bênção espiritual. Bem-aventurados, no verso 8, os limpos de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Perceba que o Senhor não está dizendo em nenhum momento: você será feliz nessa vida. Ou feliz e você terá muitos bens e muitas riquezas nessa vida, se você agir dessa maneira. Aqui ele não está ensinando fórmulas de sucesso para esta vida, mas ele está ensinando o caráter do reino, a humildade do reino, as virtudes do reino, para que eu possa agradar com a minha vida e, servindo ao Senhor, agradá-lo e assim herdar o reino de Deus. Não é também aqui, queridos, um incentivo para dizer: agora, a partir da prática das minhas obras, eu vou alcançar a salvação. Não, pelo contrário. Agora que eu crio no Senhor, que eu depositei fé e confiança nas suas palavras, eu sei que são palavras verdadeiras. Agora, por meio da fé, eu vou agir e vou trabalhar para dar um bom testemunho. E dentre os muitos ensinamentos, o Senhor continua dizendo: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós vivemos em um mundo injusto, em um mundo em que o individualismo reina, as pessoas querem o seu bem-estar. Ainda que para isso eu precise passar por cima de muitas pessoas, ainda que para isso eu cometa injustiças, mas não é essa a mensagem do Senhor. Ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E que justiça? A justiça de Deus, a justiça que o reino de Deus prega, a justiça que o Senhor prega. Nós sabemos que Deus é um Deus justo e completamente justo.
Todos os seus caminhos são retos e são bons, e nele não há injustiça. E assim devem andar os filhos de Deus. Por quê? Porque andando nos retos caminhos do Senhor, eu vou estar edificando a minha casa sobre um fundamento sólido. Vamos voltar para analisar um pouco as analogias que Jesus faz sobre aquele homem que edifica. Então, uma coisa nós temos que ter em nosso coração, que esta casa que Jesus fala, que este homem edificou, esta casa representa a minha vida, esta casa representa a sua vida, esta casa representa a sua família, esta casa representa aquilo que você vive no seu dia a dia. E você só poderá estar firme, inabalável no sentido da fé, se você estiver firmado nas palavras do Senhor. Se você estiver guardando as palavras do Senhor. Vivemos em um mundo tenebroso, em um mundo obscuro. O salmista, no Salmo 119, verso 105, ele declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Querido, você tem dificuldades para andar? Você tem dúvidas a qual caminho seguir? Eu quero dizer uma coisa para você. As palavras do Senhor, elas são luz que brilham entre as trevas. Elas nos direcionam, elas nos apontam a direção ao qual devemos tomar. É um caminho estreito, o Senhor não mentiu para cada um de nós quando disse que nós deveríamos andar por esse caminho estreito, e a porta a qual chegaríamos era uma porta estreita. Muitas são as dificuldades, mas aqueles que estão firmados na rocha, que é Jesus, firmados nas suas palavras, esses não desistem pelo caminho, esses não abandonam a sua fé, esses não desistem de caminhar com o Senhor. E ele disse: a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada. Perceba que lá no verso 27, também falando sobre o homem imprudente, o Senhor Jesus diz que a chuva também caiu. Os rios se encheram também, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Porém, ela caiu e a sua queda foi grande. Perceba que o dia mau, ele chega para o justo e para aquele que não é justo, para aquele que dá atenção às palavras do Senhor e para aquele que não dá atenção às palavras do Senhor. Porém, é evidente que aquele que permanece de pé, que não entrega os pontos, que não desiste da sua família, que não desiste do seu casamento, que não desiste da sua caminhada de fé com Cristo, é aquele que está alicerçado na rocha, porque ele não está baseado nos ensinos deste mundo e desta vida. O Senhor Jesus, no capítulo 5 e no capítulo 6, traz diversos ensinamentos práticos acerca de como o homem deve andar. E ele requalifica a lei. Não que a lei seja errada, como Paulo diz, a lei ela é boa, ela nos revela que há pecado em nós, mas o Senhor Jesus ele vai trazer aquilo que a lei tinha de essência. E nós vamos ver, queridos, alguns pontos do seu ensino, e em muitos casos Jesus diz assim, em vários versículos o Senhor diz: ouviste também o que foi dito, fazendo referência aos ensinos da lei. Ele diz: porém vos digo, ele está dizendo, eu digo que a verdade sobre esta lei é esta. E ele fala sobre os homicídios, sobre o adultério, ele fala sobre juramentos falsos, ele fala sobre a prática religiosa da ostentação e da esmola. Como aquele que crê nas suas palavras deve viver uma vida piedosa, não uma vida de aparência, não como os fariseus que iam para a esquina das ruas e para a esquina do templo orar em voz alta para serem vistos pelos homens. O Senhor disse: olha, digo-vos que esses já receberam a sua recompensa. E nós vemos que o ensino do Senhor é um ensino que combate a hipocrisia, é um ensino que combate a falsa religião, a religião de aparência, aquela que só faz do homem receber glória humana, não aquela que traz o reconhecimento de Deus. E esse é o ensino do Senhor. Ele disse: eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir a lei, e ele a cumpriu diligentemente, de forma precisa e de forma santa na presença de Deus. Perceba, querido, que o ensino do Senhor, e ele amarra todo esse seu ensinamento, dizendo que aquele que ouve, muitas pessoas ouvem. Hoje as pessoas ouvem a palavra de Deus pela televisão, elas ouvem pelo rádio, você está ouvindo pela internet, e tantos meios lhe é possível ouvir a palavra de Deus. Eu pergunto, como você tem reagido à palavra de Deus? Você tem deixado a palavra do Senhor entrar pelo um ouvido e sair pelo outro? Ou você tem reagido positivamente, dizendo: Senhor, custe o que custar, eu serei fiel à tua palavra?
eu andarei nos teus caminhos e viverei e guardarei os teus retos caminhos. Queridos, não é fácil. É necessário que haja da nossa parte uma renúncia. É necessário que haja da nossa parte uma compreensão de que o mundo, nós andaremos na contramão do mundo. Porque a Bíblia diz em 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, desejo da carne, desejo dos olhos, o desejo pela vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Quando eu decido andar nos caminhos do Senhor, viver a palavra do Senhor, eu estou andando na contramão do mundo. E isso não é fácil. Alguém que diga que ser honesto custa caro, e realmente é quando você vai contrariar aquele grupo de pessoas no seu trabalho que quer cometer uma falcatrua, que quer fazer uma subtração de algum material no seu trabalho, e você diz, não, eu não faço isso porque eu conheço a palavra de Deus, eu sei que eu devo andar um caminho reto e íntegro. É quando aparece a oportunidade de pecar, de me prostituir, de mentir, de usufruir da mentira para proveito próprio. Eu digo não, porque eu conheço a palavra de Deus, ela é luz. E o Senhor advertiu aos seus discípulos aqui no Sermão da Montanha, dizendo, vós sois sal da terra e luz do mundo. Se o sal perder as suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem a candeia colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, disse o Senhor, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem vosso Pai que estás no céu. Perceba, querido, que o Senhor não está dizendo aqui que eu deveria ser um exemplo para ser exaltado, para ser reconhecido, ou mesmo guardar a sua palavra e pregar a sua palavra para que eu fosse reconhecido. O Senhor Jesus diz no final do verso 16, para que o vosso Pai que está no céu seja glorificado. É tudo para a glória dele, para a honra e glória do santo nome de Deus. É para isso que a nossa luz deve brilhar. Não é para que nos exaltemos, não é para que nos gloriemos acerca disso. Era esta a hipocrisia dos fariseus que Jesus combatia. Ele disse, vocês são hipócritas, tudo que vocês fazem é para serem vistos. Vocês guardam a lei, mas vocês negligenciam o principal da lei. Vocês querem ser reconhecidos e glorificados pelos homens. Queridos, que nós não venhamos a cair neste erro. E que a luz do Senhor brilhe sobre nossas vidas, que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo. E que as pessoas olhem para nós e digam, ali vai um verdadeiro discípulo do Senhor. Ali vai um verdadeiro homem de Deus, uma mulher que serve a Deus. Ali vai um jovem que serve a Deus, obediente à palavra do Senhor. Ali vai um adolescente que entende os caminhos do Senhor e anda nos seus retos caminhos. É esta a convocação do Senhor. Queridos, no próximo episódio, nós vamos observar mais atentamente acerca do ensino do Senhor aqui no Sermão do Monte, sobre aquilo que ele fala, sobre uma vida religiosa verdadeira, não uma vida religiosa falsa. A religião, como o próprio nome diz, é religar o homem a Deus. O evangelho é Deus falando com o homem. É Deus buscando o homem, é Deus vindo de encontro à necessidade do homem, que era um homem caído, um homem perdido, e que somente o Senhor poderia trazê-lo de volta para a sua presença. A minha oração é que você atente para as palavras do Senhor. Leia o Sermão do Monte, leia as bem-aventuranças, aquilo que o Senhor revela sobre ser feliz na presença de Deus. Não a felicidade deste mundo, que é passageira, é enganosa, mas a felicidade que o Senhor traz para aqueles que decidem viver atentamente a sua palavra. Que Deus te abençoe rica e poderosamente.